Existem várias formas de você ganhar dinheiro com bolsa de valores e algumas chamam mais atenção do que outras. E ficou muito popularizado a fala sobre day trade. Danilo, o que é o day trade? Como funciona o day trade? Nesse vídeo eu quero te dar 6 dicas para você que está iniciando na bolsa de valores e ouviu falar sobre o mercado de day trade. Olha só que bacana essas 6 dicas para você. Day trade, por um lado, tem muitas pessoas falando negativamente, outras falando positivamente. E o meu assunto aqui não é para defender se você vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo, mas te dar 6 dicas que às vezes você aplicando no seu dia a dia, você consegue melhorar ou ter uma experiência muito agradável sobre o mercado de day trade. O day trade, na nomenclatura do inglês, day, dia, trade e negociação. Essa forma de você lucrar na bolsa de valores tem ganhado cada vez mais espaço. Não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E um ponto bem interessante é nesse momento que a gente ouviu falar sobre pandemia, coronavírus, onde as pessoas precisaram ficar em casa. E essa modalidade ficou muito mais conhecida. Então agora eu quero te falar um pouquinho sobre como funciona esse mercado e te dar 6 dicas que você pode aplicar e não ter surpresas desagradáveis. Mas antes, se você entrou aqui nesse vídeo, se você está acompanhando todo o conteúdo e puder dar um like, vou agradecer imensamente. É uma forma de você ajudar aqui no nosso canal e a gente continuar criando cada vez mais conteúdo. Então vamos lá. Danilo, o que é o day trade antes de eu te dar as 6 dicas? Primeiro, o day trade você vai entender que você vai realizar operações de curtíssimo prazo. É você investir o teu dinheiro agora, no momento, um exemplo, às 11 horas da manhã e desinvestir 2 horas depois, 3 horas depois. É natural você ver aqueles investimentos de longo prazo, onde você compra uma ação hoje e vende daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. A lógica é um pouco similar, entretanto, você vai comprar uma ação agora e vender daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas. Olha só, dentro do contexto para você entender o que é o day trade. Primeiro ponto, imagina um pregão convencional. Uma ação, ela funciona das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então vamos imaginar um exemplo de uma ação que ela abriu o pregão a R$10 e no fechamento do pregão ela chegou a 11, ou seja, ela teve uma variação positiva, ela cresceu. O que é o day trade? É você identificar e utilizar técnicas para você poder aproveitar toda essa movimentação. Então, o day trade, você não vai comprar ação a 10 e vender a 11. Você vai entender que o mercado financeiro ele vai trabalhar, vai ter essas movimentações para cima e você conseguir aproveitar algum período. Ou comprar uma ação a R$10 e vender a 10,30, ou apostar numa alta saindo de 10,05 e indo para 10,45, é você aproveitar alguma pequena oscilação dentro do mercado financeiro. E para isso eu quero te dar a primeira dica para que você, abre aspas, se aventure nesse mercado. A primeira dica importante é você ter um capital de risco. O que significa o day trade? São operações altamente arriscadas, onde que com pouco capital você consegue negociar muita grana na bolsa de valores. Então a primeira dica é o seguinte, não pega todo o teu patrimônio, não pega todos os seus investimentos e coloque no day trade. É importante você destinar uma micro parcela do teu capital, ter uma reserva guardada, ter uma carteira de investimentos e arriscar uma pequena parcela e entender que é um capital de risco e dentro da tua carteira, dentro das suas estratégias pessoais, você destinar um capital bem pequenininho para risco. A segunda dica que eu te dou é você entender como funciona o mercado. Dentro do mercado de day trade existem várias particularidades. Algumas delas, seguinte, alavancagem, com pouco capital você opera muito dinheiro, existe margem de garantia, onde você pode utilizar os seus investimentos como garantia para poder operar. De uma certa maneira, você não precisa tanto de grana para poder operar day trade. Você entender que existem mercados alavancados, de mini índice, mini dólar. Então a segunda dica para que você tenha uma experiência agradável é entender o mercado. Muitas pessoas entram para o mercado de day trade e não faz a mínima ideia de horário de negociação, quais são os ativos que são negociados, como que funciona corretoras, entre outros fatores. Então entenda muito bem esse mecanismo e uma particularidade dentro da bolsa de valores. A terceira dica que eu te dou, você entrando no mundo do day trade é: tenha uma estratégia. No mundo do trading é muito conhecido como você ter um setup. É a forma que você vai tomar as suas decisões. O que vai fazer eu tomar uma decisão de compra ou de venda no mercado de day trade? Análise técnica, tape reading, price action. O que vai fazer você tomar uma decisão? Eu vou olhar um pivô de alta.
tenha muito bem claro como que você vai atuar no mercado financeiro. O day trade não é sorte, não é aposta, e sim uma técnica que você vai aplicar seguindo um passo a passo para que você possa colher resultados, e principalmente resultados curtos, resultados especulativos. A minha quarta dica, Danilo, eu tomei a decisão, setup de rompimento, contra a tendência, a favor da tendência, você definiu o seu setup. A quarta dica é o seguinte: respeite a tua estratégia. Muitas vezes você vai ter aquela ansiedade de querer operar, de comprar, de vender, diga-se de passagem. É gostoso operar na Bolsa de Valores, essas oscilações, esse sobe e desce, desperta atenção. Entretanto, vão ter momentos em que a tua estratégia ela não vai ser tão efetiva, algumas horas você vai perder, algumas horas o mercado não vai ter tanta movimentação, não vai ter tanta, abre aspas, volatilidade, o que acaba atrapalhando as suas operações. Então é importante você respeitar, saber o momento certo de operar e saber o momento certo de ficar de fora. Se você não souber respeitar a tua estratégia, pode se tornar um grande perigo e você ali acabar, abre aspas, viciando dentro da Bolsa de Valores e operar sem nenhuma lógica. Então tenha muito cuidado. A minha quinta dica para você que está iniciando no mundo do day trade: utilize simuladores. Hoje existem diversas plataformas. O que são plataformas? São ferramentas em que você vai emitir a tua ordem de compra e de venda, beleza? Então você tem plataformas profissionais com gráfico, com sistemas, com ferramentas para que você possa tomar decisões. E uma coisa que é bacana, dentro dessas ferramentas, elas te fornecem simuladores. Nada mais é dinheiro, um dinheiro fictício para que você aprenda a manusear, para que você aprenda a operar e principalmente aprenda a entender como funciona esse jogo do day trade sem ter que colocar dinheiro vivo, sem ter que colocar a mão no teu bolso. Claro que esse é um processo de aprendizado. Então, use e desfrute das contas simuladoras para que você possa aprender. E agora vai a minha última dica, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, eu faço um convite mais do que o especial. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se, que toda vez que eu colocar um conteúdo aqui no canal do YouTube, o YouTube vai notificar e a gente vai continuar trocando uma ideia. Eu vou levar mais conteúdo sobre Bolsa de Valores para você. E a minha sexta dica é uma importantíssima: não assuma mais risco daquilo que você planejou. Lembra que a primeira dica é você entender que o day trade é você destinar um capital de risco, ou seja, um capital que você pode ter grandes oscilações e colocar uma pequena parcela? Aquilo que você destinou, não assuma mais risco. É importante você ter um controle financeiro, uma educação financeira, uma base sólida, investimentos para o longo prazo configurados, carteiras diversificadas, uma reserva de emergência ali previamente trabalhado e uma pequena parcela caso você entre para o mundo do day trade. Danilo, entrei para o day trade. Veja se é para você, veja se faz sentido para você, veja se é seu perfil. Danilo, perdi, não é meu perfil? Legal, parabéns, você entendeu uma das formas que existem no mercado financeiro e às vezes para você não faz sentido. Então não coloque mais dinheiro, não vá lá e coloque mais grana. Tenha cuidado, tenha muito cuidado com a Bolsa de Valores. O importante aqui é que você vai entender que você vai desempenhar grandes emoções na bolsa, felicidade, tristeza, e se você às vezes não souber controlar e não ter uma disciplina para não colocar mais aquilo que você poderia ter arriscado, você pode ter uma experiência desagradável. Então, Danilo, entrei para o mercado de day trade, essas são as 6 dicas para que você possa ter uma experiência saudável. E lembre-se, o mercado de day trade é um mercado altamente arriscado, especulativo, que te dão oportunidades do curtíssimo prazo, mas todas as oportunidades envolvem riscos. Então, faça muito bem a gestão do teu capital, tenha estratégias pré-determinadas, entenda como funciona esse mercado e tenha uma experiência agradável. Se for para você, continua, show de bola e acelere. Se não for, valeu, em breve você vai aprender uma nova oportunidade. Muito obrigado pela tua companhia aqui, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.